Oi, gente, eu sou a Carol E eu sou a Adile. e esse é o Com Livros Pod. O episódio de hoje é a nossa primeira indicação do mês, um livro que a gente vai ler que foi indicado por uma das nossas ouvintes, a minha amiga G. Ela indicou para a gente ler Orgulho e Preconceito. E a Adile vai começar lendo a sinopse para vocês. Jane Austen explorou como poucos a expressão de nossos vícios e virtudes no ambiente doméstico, expondo em cada gesto, olhar e palavra a alma de seus personagens. Seu olhar aguçado sobre a índole humana, aliado a uma percepção crua e irônica dos costumes de sua época, atinge o auge em Orgulho e Preconceito. Uma história de amor repleta de desencontros e desentendimentos como só as histórias humanas são capazes. Por meio de Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy, incontestavelmente o casal mais afiado da história da literatura, somos conduzidos à sociedade inglesa da virada do século XIX, cujos orgulhos e preconceitos das mais diversas naturezas ecoam ainda em nosso presente. E agora falando um pouquinho sobre a autora, Jane Austen, que nasceu em 1775 e faleceu em 1817. Foi uma escritora inglesa consagrada pelos romances marcadamente irônicos e incisivos sobre a cidade rural da Inglaterra entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Além do clássico Orgulho e Preconceito, sua obra ainda inclui títulos de renome mundial como Razão e Sensibilidade, Emma e Persuasão. Orgulho e Preconceito nem tem exatamente uma editora certa para a gente falar, né? Qual é, porque tem várias edições em diversas editoras diferentes e cada edição é uma mais bonita que a outra, né? A gente tem vontade de comprar todas, a maioria em capa dura. Sim. Mas a maior parte aqui do que eu tirei sobre falando sobre o livro, inclusive as curiosidades que eu vou falar aqui agora, eu tirei do site da editora Excelsior, que foi uma das que publicou também uma edição de Orgulho e Preconceito. Jane Austen tentou publicar Orgulho e Preconceito pela primeira vez em 1797, aos 21 anos. No entanto, o livro só chegaria nas mãos dos leitores em 1813. A autora tinha um carinho especial por Orgulho e Preconceito e costumava se referir à obra como sua criança querida. Jane também nutria enorme apreço pela protagonista Elizabeth Bennet, a quem considerava a mais encantadora criatura que já surgiu em uma obra impressa. Como muitos personagens em Orgulho e Preconceito, Jane Austen sofreu na própria pele o preconceito de classe. Apaixonada por um jovem da alta sociedade, foi impedida de casar-se pela família do rapaz. Orgulho e Preconceito não foi a primeira opção de título da obra, que originalmente se chamava Primeiras Impressões. Atualmente, há mais de 100 adaptações de Orgulho e Preconceito, incluindo o famoso Diário de Bridget Jones. Essa última eu não fazia ideia. Eu também não. Inclusive, foi uma surpresa, porque pra mim não tem nada a ver. Porque assim, eu já assisti e nunca consegui associar a isso. Então, uma coisa que eu queria comentar é que eu não fazia ideia que a Jane Austen tinha morrido tão nova, né? Ela morreu com 42 anos. Nossa, Tudo bem que pra época não era tão nova assim, né? é. Mas eu assisti. Você já viu aquele filme Amor e Inocência que tem a Anne Hathaway e o James McAvoy? Não, esse eu ainda não vi. Ele é. Ele meio que conta a história da Jane Austen. É muito triste, aliás. E foi lançado em 2007. E a Anne tá tão fofinha nesse filme. Ah, vou colocar na minha lista porque a Anne é uma das minhas atrizes favoritas. Preciso ver. Nossa, ela arrasou muito, tipo. Ela é muito Jane Austen nesse filme. Caramba. Tipo, ela é perfeita.
Difícil ter um filme da Anne que a gente não gosta, né? Pois é. Falando nela, quem que era. Não tem nada a ver com o assunto. Quem que era aquela. Sabe, não tem aquela coisa que falam que ela e o marido dela são parecidos com não sei quem? Ah, sim, dizem que o marido dela parece muito com Shakespeare e com uma esposa dele na época que também se chamava Anne. Mano, parece Muito. muito. E ele dizia pra ela que uma vida só era pouco para amá-la. Mano, isso é Nossa, tão. fiquei É até tão arrepiada. romântico. Mas realmente, parece muito, ele parece muito com Shakespeare. Já fiz... E o sobrenome dela também era Hathaway. Sim, verdade, gente. É muita coincidência numa história só. Que loucura. E outra coisa que eu não sabia também sobre a Jane era sobre isso dela, que ela não pôde se casar com um rapaz por conta da diferença de classe. Sim, sim, é. Bom, eu acho que isso tem muito a ver com orgulho e preconceito, né? Sim, sim. O Darcy deixa isso bem A claro, né? diferença. O Hã? Darcy deixa isso bem claro. Sim, total. Mas em Orgulho e Preconceito a gente tem um final feliz, né? Sim, sim, ainda bem. Até enquanto Pois eu é. estava lendo o livro, eu assisti a adaptação de 2005, que é com a Keira Knightley, e eu simplesmente esqueci o nome do autor do Senhor Darcy, mas enfim. Mas a minha adaptação favorita, eu sei que também tem uma série, né? Acho que dos anos 90, anos 80. E tem Uhum. outras adaptações também mais antigas, né? Mas a que eu mais gosto de assistir é essa de 2005. Eu também gosto muito dessa adaptação. E além de o filme e o livro em si terem final feliz, a gente não pode dizer o mesmo da história da Jane, né? Porque ela morre solteira. Ela morreu solteira? Meu Solteira. Deus! Pelo menos até onde eu sei, calma aí. Fonte: filme de adaptação. Enfim, acho que conta como Jane. fonte. Ah lá, ela não foi casada. Não foi, quer ver? Nunca foi casada, nossa. Meu Deus, como pode, né, uma pessoa que escreveu tanto sobre o amor, sobre o casamento, nunca ter se casado, né? Pois é. Nossa, fiquei muito triste agora. Aliás, de acordo com um insider que eu tô lendo aqui, pode ser fake, mas criou dois documentos de casamento falsos com dois homens diferentes. Meu Deus. Coisas que eu faria. Não vamos julgá-la. Não vamos julgá-la. Exato. Nossa, mas fiquei bem surpresa. Não sabia que ela não tinha casado. E hoje em dia, né, a casa dela na Inglaterra é aberta à visitação. Deve ser Uhum. muito legal visitar, assim, né, a casa de uma escritora. Ela morou em Winchester, né? Uhum. Top lugares para visitar um dia. Exatamente, era o que eu tava pensando. Tô até vendo as fotos da casa dela aqui. E Tem outro livro dela que pode falar. eu só descobri que a casa dela tinha se tornado museu, assim, aberta à visitação, é, em vídeos no TikTok. Uhum. Eu quero ler outro livro dela que chama Emma. Esse eu sei qual é também. Também tenho vontade de ler ele.
Eu não sei muito bem sobre o que é, mas eu quero ler. Eu sei que assim, todos os livros dela, né, tem adaptação. Tem Sim. antigas, tem as mais novas. Persuasão é uma das mais recentes, né, com a Dakota Johnson. Nossa, nem me fale disso aí. Isso daí é uma É? bomba. Nunca É. assisti. Deixa abaixo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas eu sei que você vai sair daqui. Meu Deus, tá bom. Então eu vou ignorar e vou ler só o livro. Não, você pode assistir, mas aí você vai ter uma surpresa. Ai, meu Deus. Eu tenho até medo das surpresas, ainda mais quando é adaptado por aquele certo streaming. Mano, ficou uma bomba. Não, não. Você vai ler o livro, depois você vai assistir esse filme, e aí sim você vai tirar suas próprias conclusões. Tá bom. Então é isso que eu vou fazer. Mas é isso aí, né? Outra coisa que eu queria comentar é que tem uma outra personagem literária que era muito fã de Jane Austen, né? A Bella Swan. Sim, é verdade, né? Ela era muito fã. Muita gente que se interessou para ler Jane Austen por causa dela, né? E Morro dos Ventos Uivantes também, que é de outro escritor. Crepúsculo sempre abrindo portas aí, né? Uhum. Para para outras literaturas e ainda criticam essa obra. Pois é. Crepúsculo é também cultura. Exatamente. Eu tinha muito interesse antes em ler O Morro dos Ventos Uivantes por conta de tanto que era mencionado em Crepúsculo. Eu também. Mas muita gente falou que é chato. Ah, eu vi algumas pessoas falando É também. porque assim, Aí eu não tenho tanta vontade de ler, não. esses livros, essas literaturas mais antigas, uns livros muito detalhados, porque assim, era uma época em que praticamente nem existia energia elétrica, né? Então, assim, o passatempo das Sim. pessoas ou era ler ou era ir na casa dos outros. Então Falando em, dava para ter mais tempo para ler aquela coisa mais maçante, com tanto detalhe. falando em ir na casa dos outros, é o que mais tem em Orgulho e Preconceito. O Nossa, povo indo na casa, fofocar, ver a casa, como que é. Ai, gente, eu não deixaria. sim, Entrarem na minha casa pra ficar dando pitaco na minha decoração, no meu jardim, nas minhas coisas, sim. não. Cara, e sabe o que é engraçado? É que assim, os vizinhos moravam a uma certa distância um do outro, né? Não era assim grudado. E eles sabiam da notícia, a fofoca corria rapidamente de como isso é possível. Sim, e tipo, qualquer coisinha eles davam um pitaco, entendeu? Sem respeito nenhum. Sim, independente de ser uma casa pequena ou grande, ele sempre tava falando mal. E esses dias não, hoje mesmo eu tava procurando uns memes de Orgulho e Preconceito. Aí tava mostrando assim a casinha de pobre da Elizabeth Bennet. Imensa. E ela era considerada pobre. Sim, e tipo, tem uma parte do livro que eu acho que a Elizabeth vai visitar a casa do Senhor Darcy. Ele nem tá lá e ela vai lá ver o jardim dele. Sim, simplesmente você pode entrar porque é casa aberta à visitação, tem museu lá dentro, tipo, gente, isso é tão estranho. Uhum, total. E Imagina, você tá chegando em casa, você entra na sua casa, tem um monte de estranho. Fora que você tem que ser hospitaleiro, né? Ainda servir chazinho com biscoito. sim, Não, imagina se dá uma dor de cabeça, o que que você pois faz? é, porque é aquilo, a gente vê muito isso até pela mãe da Elizabeth. Ah, chega alguém novo, já convida pra jantar, pra tomar um chá, não sei o quê. Uhum. E a pessoa vai. Ainda mais, ainda mais se for homem solteiro, né? Sim. Ai, nossa, ela é insuportável com isso. Ela é insuportável.
Tá, Ela é, eu. mano. Assim, dos Bennets, assim, os que eu mais gosto são a Elizabeth, a Jane, o Sr. Bennet e a Mary, porque a Mary gosta de ficar em casa lendo. Eu me identifico com ela. Sim, eu gosto muito dela também. E do Sr. Bennet. Falando nisso, eu queria abrir um parênteses que a gente teve uma adaptação brasileira de Orgulho e Preconceito. Foi a novela, né? Uhum, Ah, eu lembro. É como se juntassem todas as obras da Jane numa novela só, né? sim. Aquela novela era muito Eu, boa. eu amava, eu assisti do começo ao fim. Sim, ela foi muito boa. Eu só esqueci o nome. Era Orgulho e Paixão. Isso. Foi bem criativa aquela novela, assim, juntar tudo numa obra só. A única coisa que nunca me desceu é que o nome da Elizabeth na novela é Elisabetta. Era mesmo, né? Também tinha esquecido. Mano, como Gente, assim? colocava Elisa. Sei lá. Pois é. Ou deixa Elizabeth mesmo, Sim, existe isso. pois é. Aí tinha a Jane, que era Jane, tipo, nada a ver. Que doido. Isso me fez lembrar que é, a Rainha Elizabeth, quando você pesquisa sobre ela no Google, aparece que o nome dela é Isabel II, Sim, né? Tipo, o que que tem a ver? porque porque no Brasil tem que ter essa adaptação. Tipo, Rei Charles, aqui é Rei Carlos, porque tem que ter adaptação pro português, Ah, entendeu? sim, porque com relação à realeza, né, precisa disso. Sim, Muito, mas é uma baboseira, mas também enfim. acho. Nesse sentido. É, É, tipo, Rainha Mary, Rainha Maria. Aí não sei o que, não sei o que lá. sim. Eu acho que não sei se a irmã da Rainha Elizabeth chamava, não sei se era Margarida também, né? Uhum, Porque era Margaret. sim. E voltando aqui sobre os Bennets, preciso falar sobre a Lídia, que ela é insuportável. Meu Sim. Deus, ela e a mãe, ela consegue ser pior que a mãe dela. Eu detesto ela. Aliás, toda a parte que ela aparecia, eu queria pular as páginas. Sim, eu fiquei desse jeito. Ainda mais depois que ela casa, aí ela fica falando: ah, mulheres casadas não têm tempo para escrever cartas. Minhas irmãs é que vão ter tempo porque elas não têm o que fazer. Uhum. E ela achando que ela tá fazendo grande coisa casando com o Sr. Wickham. Ela achando que tá abalando. Tipo assim, mana, senta lá, Cláudia, senta lá. Só pensa em arrumar homem, cara. Como é que pode isso? Uhum. E ela tinha 16 anos, né? E Sim. é engraçado porque a mãe dela fica sofrendo com o desaparecimento dela. Ai, minha filha, não sei o que. Ela tá sujando o nome da família quando fala que ela casou. Do nada a mulher desperta. Mas o casamento foi meio escandaloso, né? Sim, totalmente. Pra época, né? Porque eles meio que moraram juntos, né? Antes do casamento. Então, isso pra época era um absurdo. Porque antes era assim, né? Uhum. Você se apaixonava por alguém, você tinha que pedir a mão no casamento. Não existia namoro. Sim. Mas muito doido pensar isso, né? Você casar com alguém que você nem conhece direito. É, pois é. Mas aí ela fugiu lá e, e simplesmente voltaram casados. E aí todo mundo comentou, mas tipo, a mãe dela não tava nem aí, porque pra ela é tudo ótimo se ela tivesse casada. Sim, o fato de ter uma filha casada era motivo de orgulho. Tipo, dane-se o que os Sim. outros vão falar. Minha filha tá casada. Ai, ai. E
os Binleys. É Binleys mesmo que pronuncia? Eu acho que é, né? O G é mudo. É sim. Uhum. A senhorita Binley é insuportável também. Muito falsa. Eu não me lembro muito dela, não. É a Caroline Binley. Por que ela tem que ter meu nome? Mas foi muito legal no filme ouvir o senhor Darcy meio que pronunciando meu nome. Exatamente. O lado, Você tem que ver o lado bom da o coisa. lado bom é isso. Mas ela é muito chata, ela é muito falsa. Eu acho que eu lembro quem que é. É uma que eles estavam jogando. Que eles estavam jogando alguma coisa, e aí a Elizabeth fala que. Não, aí ela pergunta se ela tava lendo. É alguma coisa assim, né? Sim, sim. É porque, assim, no livro tem outra irmã, né? Que é a senhora Hurst. Que acho que Sim. ela já é casada. Só que na adaptação de 2005, pelo menos ela não aparece, né? Aham. Aí é só a Caroline Bingley que aparece junto com o Charles. Se não me engano, o nome dele é Charles, né? Sim. Mas a outra Aham. irmã dele não aparece, só nos livros. Entendi. E Quem mais temos? temos os Darcys, né? Que são só o próprio Senhor Darcy, Perfeito, maravilhoso, icônico. o Homem dos Sonhos, e a irmã dele, né? Que é a Georgiana Darcy. Uhum. Que ela também é um amorzinho. Ah, é verdade, só que ela não aparece muito, né? Não, ela aparece mais nos livros, né? Assim, mais pro final. Quando a Uhum. Elizabeth conhece ela e tal. Mas no filme é bem pouco, é só aquele momento, né, que ela entra na sala e ela tá tocando piano. Sim. Eu achei legal que na adaptação eles fizeram algumas mudanças, né? Tipo aquela cena que ele dá a mão pra ela. Aquilo ali é muito marcante na adaptação, né? Não existe no livro. E aquilo ali foi a melhor cena do filme pra mim. Sim, sim. E eu lembro que eu vi um comentário que tinha gente falando que naquela época não se costumava você tocar, acho que na mão de uma pessoa sem luva, assim. Uhum. E eu acho que por isso que ficou mais marcante no filme. Sim. Na minha cabeça, eles tinham tocado a mão com luva. Eu sempre acreditei, mas aí eu fui rever o filme e eu vi que eles estavam sem luva. Você tava aí, ele sai esticando a mão assim, tipo aquela sensação. Levei um choque. Sim. Que loucura. Aí ele é maravilhoso. Eu quero um Darcy. Todas queremos um Darcy. Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Por que que homens britânicos têm esse charme? Por que que homens britânicos? Especificamente os britânicos. Exatamente. É sempre um britânico. Com todo respeito ao nosso chileno favorito, Pedro Pascal. Exatamente. Não podemos deixar de citar. Não. Nossa, eu lembrei dele no SAG Awards, que todo mundo falou que a roupa dele tava muito senhor Darcy. Este homem, ele fica perfeito em qualquer coisa. Sim, e aquela roupa dele tava, né, tava a blusa meio aberta assim, todo mundo falando, gente, ele é o senhor Darcy perfeito. Tem que botar ele numa nova adaptação. Queremos uma adaptação latina. Tina. Isso aí. Eu me ofereço como tributo. Estou apoiando. Enfim, E agora falando sobre. precisamos falar. Hum,
precisamos falar que, tipo assim, a família da Elizabeth é pobre, né? Mas, tipo, você falou que que ela mora num casarão. Mas, tipo assim, eles têm trocentas filhas. Como que você vai ser, como que você vai ser rico com trocentos filhos? Eu acho que se eles tivessem, tipo, só a Elizabeth, ou ela e mais uma, eles até seriam um pouco melhores de vida, sabe? Sim, porque, se não me engano, a renda anual deles é de 2.000 libras, né? Uhum. E para ser considerado rico, rico mesmo, era acima de 5.000. É. Tipo, a família Billen, né? Que a renda anual deles na época era acima de 5.000, né? E o do senhor Darcy, que já era de 10.000 para cima. E pra mim isso daí é uma mixaria, né? Mas pra época. É, pra época era uma fortuna. Mas aí eu fiz uma pequena pesquisa sobre a fortuna do Senhor Darcy, né? Porém, ele não é o personagem mais rico da Jane Austen. Não? Não. Quem é? É Senhor Rushworth em Mansfield Park. E pode pertencer a Sir Thomas Bertrand, embora nós nunca tenhamos ficado sabendo de sua renda. Eu não sei que personagem é esse. Eu também não. Conheço o livro, mas não sei qual o personagem. Deixa eu ver, calma aí. É Mansfield Park, eu nunca tinha ouvido falar desse. É, esse eu já tinha ouvido, mas só não sei se ele tem adaptação. Eu acho que tem. Bom, aqui tá falando que o Senhor Darcy tem uma renda de 10.000 libras, né? Que é 300 mil por ano. Nos dias atuais? Sim. Ah, então já seria. A renda de A renda do Senhor Darcy é pelo menos 300 vezes maior que a renda per capita no seu tempo. Ah, então pra época realmente ele era milionário. Olha só, isso daqui é muito legal. Existiam apenas 400 famílias entre a aristocracia rural na Inglaterra que tinham a renda dentro desse intervalo, entre 5.000 e 50.000 libras ao ano, com a média sendo de 10.000 libras ao ano. Senhor Darcy faz parte, portanto, dessa média que Mingay descreve como os grandes senhores de terra. Olha. Eu fiquei até lembrando que ele fala no livro que a irmã dele, quando ela herdar a parte da fortuna, ela herdaria 30.000 libras, né? Uhum, Então, é muita coisa mesmo para aquela época. sim. Sabe o que eu queria ver? Aquela lista com personagens mais ricos. Eu sei que o Carlyle tá lá no. O caralho de Crepúsculo. Ele tá lá no alto do ranking. Ele tá no topo do ranking. Sim, dizem que tecnicamente ele seria mais rico que o Batman e o Senhor Stark, né? Sim. E o tio Patinhas, ele também tá lá no topo também, né? Sim, é, eu achei uma lista aqui, deixa eu ver se tem alguma atualizada. Revista Forbes revela os personagens fictícios mais ricos. Vamos lá. Olha só, em primeiro lugar, Smaug, o dragão de O Hobbit. Ele tá em Caraca, primeiro lugar, 62 milhões de dólares. Faz sentido. faz Tio mesmo. Patinhas está em segundo e o Carlyle em terceiro. Carlyle com
36 bilhões. 36 bilhões. Tony Stark ainda ficou Eu em não quinto. consigo imaginar. É. Mas o tanto de ações que ele deve ter comprado por aí. Pois é. Bruce Wayne com quase 7 bilhões. Forrest Gump. Gente, eu amo esse Mano, personagem. Amiga, Tywin Lannister de Game of Thrones, 2 bilhões. 2 bilhões. Caramba. Que loucura. Até os personagens bilionários. Caraca. Enfim, voltando É, pro porque livro. eu tô aqui do o ranking nem tchum. Vamos falar rapidamente sobre os Collins, mas assim, o senhor Collins é muito chato, Eu não meu lembro dele. Deus. Não lembra? É o primo da Elizabeth que Ah, pede ela em lembrei. casamento. Nossa, ele é insuportável. Muito. Ele fala as coisas detalhadas demais. Nossa, no livro tem umas partes que tem umas cartas dele e é tudo muito detalhado. Eu fico, meu Deus, pra que isso? O livro já tem detalhe à beça. Exatamente. Não, e Muito, muito ele se chato. convenceu que a Elizabeth estava caidinha por ele, né? Sim, a autoestima dele é para dar e vender, porque ele não se contentava assim, falando que ela tá se fazendo de difícil, que era normal as garotas recusarem o pedido na primeira Sim, vez. E, tipo, não, não é ele é um escroto. muito, muito, muito chato. Lembrei no filme, aquela cena dele dando um sermão e todo mundo na igreja dormindo. Só quem tava acordado ainda era a Elizabeth, a Charlotte e o Darcy. Ai, ai. Não. E outra coisa que eu esqueci de comentar é que a cena do Darcy se declarando para Elizabeth eu gostei mais no filme do que no livro. Você gostou mais? Sim, porque eu achei mais dramático Ah, na sim. chuva. Sim, eu também acho. Nossa, cena Gostei na mais chuva. daquilo. Cena E na a cena chuva final sempre também. apresenta mais um ar dramático, né? Então eu gostei muito. Sim. E aquela cena final também que ele fala You bewitch me Sim. body and Tem soul. uma tem uma versão do filme que eu não sei se é a versão para os Estados Unidos, né? Que tem beijo e pra Inglaterra não. Não teve uma cena que Uhum, eles estão em Pemberley, né? E ela falando lá como ela gostaria de ser chamada por ele. E ai, sim, aquela cena é muito fofa. Não me conformo que não pois é. foi pra edição final. Bom, então acho que a gente já pode ir para as nossas partes favoritas. Sim, sim. Antes de comentar isso, a G deu uma ideia quando indicou o livro de falar sobre umas cantadas mal sucedidas do Darcy. Eu marquei algumas assim que eu meio que considerei cantadas, que Tá. eu vou comentar aqui rapidamente. Eu marquei aqui no livro. E eu comecei com a primeira, foi o pedido quando ele se declarou, isso no livro. Isso ali foi muito mal sucedido, porque ele chegou assim meio que de supetão na Uhum, casa, né, que ela tava. Acho que ela tava visitando uhum. os Collins, né, nisso. E aí ele se declara lá, fala exatamente o mesmo que tá no filme. Aí tem outros detalhes no livro que fala assim, ele exprimiu-se bem, mas através das suas palavras outros sentimentos podiam ser
ser percebidos, além dos do coração, e ele não falava com maior eloquência da sua ternura do que do seu orgulho, o sentimento de inferioridade de Elizabeth, do rebaixamento que aquele amor representava, os obstáculos da sua família que a razão sempre opusera à inclinação. Ou seja, ele sempre Exatamente. falando da pobreza Em, dela. em poucas palavras, ela é pobre. É isso que ele quer dizer. É. Eu lembrei que eu tava pesquisando uns memes, aí tinha uns assim, o pessoal zoando no Twitter, falando assim, ele escrevendo a carta pra Elizabeth. Elizabeth, hoje atropelei 6 pobres, eram a sua família, te amo ardentemente. Aí tinha gente falando assim, Elizabeth, como estão as suas irmãs, aquelas jumentas? Ele é tão. É um, é um meme melhor que o Não, outro, pior que. É mentira? Não é. não é? E tem também um que ele fizeram um meme zoando, falando assim, eu tenho dado sinais sutis de que gosto dela, e ele olha pra ela e fala, não te suporto. Eu já vi O esse. primeiro Enemies to Lovers. Muito bom. Aí fala assim, tenho dado sinais sutis de que gosto dela, você é pobre. Aí eu marquei outro trecho. Deixa eu ver aqui. Outro trecho de que ele tá falando de o que uma mulher precisa para parecer Uhum. realmente ser dotada, né? Não sei se pode se configurar como uma cantada, mas assim, a Elizabeth estava presente e ele falando todo aquele ar orgulhoso dele, que uma mulher precisava saber Uhum. outras línguas, né? Saber tocar bem, costurar bem, um monte de coisa. Isso ali também não deu muito certo. Ele tava tentando Pra conquistar mim, ela, não deu certo. todas as cantadas dele são É, humilhações, mas enfim. e a última foi já do final, já depois que ele já tinha pedido ela em casamento, ele falando pra ela, fui devidamente humilhado. Fui até você sem duvidar de que me aceitaria. Foi então que me revelou a insuficiência de todas as minhas pretensões para agradar uma mulher digna de ser amada. Mas ele Sim, disse que foi humilhado. Já deixando bem claro, fui fui humilhado. humilhado. Depois de te humilhar 100 vezes, você me humilhou uma vez. Depois de falar da sua inferioridade, Pra do mim, quanto você estamos é pobre. equilibrados. Tem uma parte no livro também que ele fala que se ele não tomasse cuidado, ele poderia se ver se apaixonando por ela, né? Apesar da Uhum. inferioridade dela. Mais uma vez ele coloca isso. Spoiler, ele Ele se sempre apaixonou. colocando em evidência os dotes da Elizabeth. Sempre muito bom lembrar. Sim. E outra coisa também que eu esqueci de comentar é que, assim, todo mundo na sociedade fala muito o quanto ele parece ser uma pessoa rude, né? Grosseira, que ele não se enturma. E ele mesmo fala que ele tem dificuldade de se comunicar com pessoas que Uhum. ele não está acostumado a ver, né? Ou seja, ele é criticado por ser introvertido. Bom, o que eu posso falar? Não somos todos? Pois é, todo mundo tem dificuldade de chegar num lugar assim que não conhece. A não ser tem gente que tem mais facilidade, claro, mas eu, por exemplo, não sou assim, eu sou extremamente tímida. Então, chego num lugar assim que não tem Eu ninguém que eu também. conheça, eu quero sumir. Tem que ter pelo menos um rosto familiar ali pra eu me sentir um pouco mais confortável. Concordo. Mas tipo assim, naquela época, todo mundo era amigo de todo mundo, né? Todo mundo tava na casa de todo mundo. E eu acho que ele não era, não se abria Sim. tanto assim pra novas pessoas. Então acho que era mais isso mesmo. Então se você era assim, um pouco mais retraído, mais quieto, já era visto como uma pessoa Sim. grosseira, orgulhosa, coisas assim.
Eu seria muito mal falada. Eu também. Já costumam falar, ai, nossa, Carol é muito quieta aí. Imagine se E eu me tivesse chamar nascido de mal naquela educada, época. porque eu não ia deixar ninguém ficar entrando na minha casa, não. Eu, esse negócio de sair Sai visitando fora. todo mundo não é comigo. Ainda mais sem avisar. Então, depois desse parêntese que a gente abriu e do top 3 cantadas mal sucedidas do Sr. Darcy, que foi a ideia da G, uma ótima ideia que ela deu para comentar aqui, vamos para os nossos 3 favoritos. O meu foi quando o Sr. Darcy se declarou: se os seus sentimentos são os mesmos que manifestou em abril passado, diga imediatamente. O meu amor e os meus desejos permanecem inalterados, mas basta uma única palavra sua para que nunca mais lhe fale no assunto. O meu também é uma declaração dele, a Vá. E ele falou assim: em vão tenho lutado comigo mesmo, nada consegui. Meus sentimentos não podem ser reprimidos e preciso que me permita dizer-lhe que eu a admiro e amo ardentemente. Esse amo Eu me lembrei ardentemente dele é de tudo. Bridgerton, porque tem uma cena que o Anthony fala I burn for you. Ai, nossa, eu amo Bridgerton. Eu já li Preciso ler todos os os livros. livros. Fica aí a dica para próximos episódios, né? Sim, sim. Dá pra fazer Sim, um episódio de cada livro. E as nossas notas e considerações finais. Então, como o clássico é clássico e sendo a Jane Austen, eu me recuso a dar menos do que 5 estrelas. Então, é cinco eu estrelas também para dei ela. 5 estrelas. E dispensa comentários, né? Dispensa justificativas. É um clássico, é maravilhoso, a história é ótima, a escrita é perfeita. O livro, ele é à frente do seu tempo, mas a Jane Austen, ela era uma mulher à frente do seu tempo mesmo, né? E o casal é muito cativante. Sim, Esse livro é um marco na história. É o tipo de livro que vai ser falado daqui muitas gerações ainda será falado. Então, eu amo demais. sim, sim, uma história que tem mais de 200 anos e ainda continua Sim, marcante assim, né? Vai continuar por muitas e muitas décadas ainda. E ela merece sim. todo esse reconhecimento. Então é isso. Pessoal, esse foi o episódio. Quero agradecer a G por ter indicado o livro para a gente ler. Ela, inclusive, indicou outros livros que mais para frente a gente também vai trazer aqui. Faça como ela também, não deixe de indicar livros pra gente. Tem aqui na caixinhas no Spotify, eu sempre deixo lá o espaço para vocês indicarem. Lá no Instagram também tem um post que eu fiz também para deixar indicações de livro. Não tenham vergonha de interagir com a gente. Podem mandar também no direct, não Isso tem aí, problema. gente. E não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, com Livros Pod. E no Instagram também. E no YouTube, que a gente também tá por lá. E é isso. Compartilhem o episódio. E você falou sobre deixar Gente, as 5 deixem cinco estrelinhas aqui. estrelas lá no Spotify, por favor. Não deixem menos que 5 estrelas. Se for pra deixar menos de 5 estrelas, é melhor nem dar, entendeu? Beijos, é isso. Só um Pronto, pouquinho de falei. exigência. Compartilhe com amigos de vocês, com parentes. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Um beijo carinhoso pra G por ter indicado o livro pra gente ler e comentar aqui. E até o Tchau.